Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, trazendo para vocês aí um resumão. Como a gente não tá tendo jogo, não tem muita coisa para ser falado, vou trazer para vocês um resumo aí de algumas notícias, algumas coisas que estão saindo na imprensa para a gente poder ter discussão, poder saber de vocês nos comentários. Inclusive, aproveitando aqui todos vocês que acompanham o nosso trabalho, vou pedir para vocês para curtirem esse vídeo, deixem aí seu like, comentem nos vídeos, deem sua opinião a respeito aí tanto do que a gente está falando quanto da qualidade, ideias que vocês queiram que a gente fale, assuntos que a gente pode trazer para vocês. E ative as notificações para receber sempre o nosso novo conteúdo e bora lá, vamos começar esse resumão. E a primeira notícia que eu tenho para trazer para vocês saiu no Diário do Peixe, que o Bruno Marques, aquele centroavante que tinha aparecido, o garoto que era alto, acho que foi até com o Cuca que ele apareceu de certa forma e fazia uns gols de vez em quando. Ele está emprestado para o Arouca de Portugal e o Arouca de Portugal tem interesse em fazer a contratação em definitivo do Bruno Marques. 90% do passe dele está avaliado em cerca de 1 milhão de euros. O Santos é detentor de 70% do passe dele. Eu não sei qual que seria a composição, né? Se o Santos ficaria com 70% desse 1 milhão e o outro time com 20%. Se o Santos, de repente, manteria 10% do Bruno Marques para o futuro. Não sei qual que é a composição, mas parece que o Arouca não tem esse dinheiro, tem interesse em ficar com o jogador, mas não tem o dinheiro. Falaram que ele está adaptado ao futebol português, ele fez 3 gols aí em alguns jogos. E ainda não se sabe como que ia ser e provavelmente vai ser negociado. Então tem chance de não ser por 1 milhão e muito provavelmente não vai ser pago um valor à vista. Mas o Bruno Marques interessa por Arouca e para o Santos, assim, dinheiro, né? Qualquer dinheiro é bem-vindo no momento de dificuldade e eu via potencial no Bruno Marques, mas também dependia muito do estilo de jogo, né? E o Santos não tem estilo de jogo no momento, então talvez uma ótima saída se realmente o Arouca ficar e o Santos conseguir receber um valor por ele. Além disso, e daí aqui uma notícia que para mim é secundária, mas eu vou trazer para vocês que o zagueiro boliviano Zabala sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho e está fora nessa temporada. Ele foi para a seleção da Bolívia, começou como titular e teve que sair no primeiro tempo por causa da lesão, e essa lesão encerrou a temporada dele. Então o Santos perdeu aí um zagueiro promissor, mas que compondo o elenco do principal provavelmente não ia jogar, e nas categorias de base aí depende muito de quem é o técnico, depende muito da idade, de formação, campeonatos, etc. Então, tomara que volte bem aí no ano que vem, porque é um jogador promissor. Além disso, eu tinha trazido já no vídeo de ontem, Lucas Braga no Vasco. As negociações existem. Então, assim, eu tinha dito para vocês que existiam negociações, mas que não tinha nada de muito relevante. O que foi levantado e que eu li no site do Globo Esporte é que o Vasco está realmente negociando com o Santos e que, em princípio, existe a ideia de troca de atletas, que o Vasco poderia envolver jogadores desde que eles não fossem titulares do Maurício Barbieri, que é o técnico do Vasco. E aí eu já fico meio, sabe, porque a gente perde um jogador que tem potencial, é um jogador. Tem potencial não, é assim, um jogador de certo valor, porque é um jogador assim que compõe bem o elenco, que em vários momentos ajudou bastante o Santos, é santista e é uma justamente na posição que o Santos menos tem jogadores, menos opções, que são nas pontas, e, e que de vez em quando tem jogado como titular. Esse ano nem tanto por causa dos esquemas do Dair, mas inclusive agora com esse novo esquema, grande chance dele não jogar tanto. Mas é importante, e daí para trazer jogador que não serve para ser titular no Vasco, sabe? Não me agrada. Mas, não sei, cara. Às vezes tem um jogador lá que tá encostado e de repente resolve algum problema nosso. Quem sabe, né? Mas eu não tô muito otimista com isso. Eu preferia que o Santos conseguisse valores. Então, assim, se é o caso de, não, beleza, decidimos vender o Lucas Braga. Dinheiro, cara. Que daí o Santos, pelo menos com dinheiro, consegue reinvestir, manter salário em dia, sabe? São coisas assim que talvez sejam mais prioritárias do que uma troca de jogadores meia boca aí para não talvez nem compor, ser tipo reserva e daí passa até o final do ano emprestado como reserva. Para mim isso é desperdício, é jogar dinheiro fora e jogar um ativo importante, como eu disse. É um jogador importante pro elenco e para opções aí no Santos.
Falando, mudando de assunto e falando de elenco, falar ainda do jogo treino, né? Então eu trouxe a notícia do Lucas Braga no vídeo que eu falei sobre o resultado do jogo treino, que o Santos venceu o Primavera por 2-0. Gols aí do Lucas Barbosa, do Marcos Leonardo e do Lucas Barbosa. Pelo que foi noticiado aí, pessoas que acompanharam esse jogo treino disseram que dois destaques do Santos foram Lucas Lima no meio de campo e Camacho. Aqui também o apresentador queima a língua, né? Falei um monte do Camacho e tá lá o Camacho sendo destaque de jogo treino. Como eu disse, é um jogo treino que não dá para levar tanto assim por causa da qualidade do adversário, porém promissor, e foi falado que o Santos dominou o jogo treino nos 4 tempos. Então, independente de time e jogadores, o Santos conseguiu ter um bom rendimento. O que já é melhor do que o jogo contra o Flamengo de São Paulo, o Flamengo de Guarulhos, né? Que o Santos teve dificuldade, começou perdendo e os reservas que tiveram que resolver o resultado. Não estou dizendo nem do desenvolvimento inteiro do jogo. E enquanto falamos de jogo treino, perdão, gente. A gente saiu também uma notícia no Globo Esporte falando da variação tática que o Odair Helman está tentando trazer para o Santos. Então, assim, quando o Odair sacou o Rodrigo Fernandes da equipe titular do Santos para colocar o Ivonei, o Santos teve uma formação diferente. Então, assim, a gente teve o João Paulo no gol, a linha de zaga com João Lucas, Bauerman, Messias e Felipe Jonathan, que é o que tem jogado como titulares durante esse período, sem jogos. Até porque principalmente o Joaquim tá fora, né? Tipo, tá lesionado. Ele que tem chances aí de ser titular aí. E eu acredito que se o Odair parar com essas manias e realmente focar em salvar o Santos, deveria ser titular junto com o Bauerman. E o meio de campo, aí ele já desenhou diferente, né? Porque daí ele saca o volante que era para jogar mais fechado, coloca Dodge e Camacho como os volantes ali mais próximos da zaga, que tem a principal função de marcação e depois ali de construção. E aí ele faz uma formação diferente. Ele recua o Lucas Barbosa para jogar atrás do Marcos Leonardo. Então ele seria tipo como se fosse um jogador de meio atacante, mais próximo. Coloca o Lucas Lima para jogar um pouco mais pela direita e o Ivonei pela esquerda. Então você tem dois jogadores de criação, mais o Lucas Barbosa, que em princípio é também um jogador de criação, para ter muitos jogadores de criação com visão de jogo, até para aproveitar a subida dos laterais, que era a ideia inicial de ter os 3 volantes. Então, o Odair está tentando uma variação tática diferente, que pode trazer coisas interessantes. Eu já achei bem melhor, assim, sabe? Não necessariamente das peças, né, em campo, não necessariamente assim, mas eu achei interessante porque daí você tem jogadores com visão que podem criar e que jogam um pouco mais para dentro para os laterais poderem passar por fora também. Então o Santos acaba virando um time talvez mais equilibrado, com mais jogadores de meio, mais combativos, numa formação que eu tinha sugerido, né, 4-2-3-1, fica um desenho mais próximo do 4-2-3-1, e aí, ó, tô de olho, tô cochichando lá pro Odair, resolve isso aí que tá feio o negócio pra você. Não, nem tanto, assim, não nesse nível de falar, mas foi uma ideia que passou pela minha cabeça, não com esse desenho, com essas peças. Desculpe. Mas já tá tentando uma coisa diferente. Então, interessante, vamos ver se isso pode render, mas aquilo que a gente falou, tem que ser combativo, tem que ser competitivo contra times do mesmo nível. Não dá pra gente se fiar em jogos treino e só resultados deles. E é isso, galera. Espero que vocês gostem desse resumo aí, algumas notícias aí que estão rondando aí os bastidores do Santos. Como eu disse antes, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Tragam mais cientistas e pra cima deles. Um grande abraço.